Bem, estamos começando mais um Papo Aberto, hoje com uma presença muito especial aqui, a psicóloga Elizabeth. Muito obrigado pela presença. Eu agradeço o convite, foi um prazer vir aqui. Qual é o seu maior feito, psicóloga Elizabeth? Os meus filhos, Estou entrevistando onde aqui a minha mãe, é uma surpresa para todos que nos acompanham aqui. É um especial de Dia das Mães e eu não poderia, num especial Dia das Mães, deixar de convidar a minha mãe para uma entrevista. E aí eu já começo perguntando aquelas coisas que filho nunca pergunta para a mãe, né? Mãe, e não que nunca pergunte, eventualmente até perguntam, mas eu particularmente nunca tinha perguntado. Me conta um perrengue da tua infância, algo que tu vivenciou e que sempre que tu lembra da tua infância, de alguma dificuldade que tenha vivido, tu lembra desse perrengue. quando eu era criança, não existia os perigos que hoje existem com as crianças na rua. Só que a minha mãe era uma mãe super protetora. Então eu via as crianças brincando e eu não podia sair para fora do portão. Fosse com quem fosse, muitas vezes até os primos andavam por ali, a minha avó era vizinha, mas ou era dentro do nosso pátio ou no pátio da avó com eles. Então isso me marcou muito, eu não ter podido viver a minha infância solta, brincando com outras crianças. Outra coisa, o Papai Noel. Papai Noel chegava, entregava o presente e ia embora. E os nossos presentes, que na verdade as crianças querem é brincar naquela hora, eles eram guardados para a gente brincar no outro dia, porque a rotina da casa era dormir muito cedo. Hoje, para me cobrar disso, eu durmo às 2 horas da madrugada. E com tanta vigilância, como é que tu foi conhecer o pai, né? Num momento que de descuido da avó, no momento Não. que ela estava dormindo, como é que foi? A minha saída era a companhia da minha tia, irmã da avó, que eles me levavam para tudo que era lugar que eles iam. Eu era a sobrinha mais velha e eles tinham um apego muito grande comigo. A saudosa tia Laurinha. Então, se eles iam num baile, que na época era baile que se fazia, eles me levavam. Se iam para a praia, eles me levavam. E aquele dia eles me levaram para passear aqui na Praça da Redenção. E ele estava lá, sem fazer nada, Mas cheio de de pose, pretensões. num canteiro lá, olhando, assim, e eu passei. Fiquei mais para trás, não sei porquê, com os primos Não pequenos. sei porquê, sabe? Não sei, mas sei. É. Ah, E aí ele se aproximou. E aí o meu tio disse: Ih, vou me incomodar. Achar aqui na Redenção alguém para ele conversar. que tinha confiado a guarda da mãe pela avó, que era extremamente cuidadosa com É. E a aí filha. ele veio e conversamos ali, mas a gente já estava se encaminhando para o carro para ir embora. E aí ele marcou de no outro fim de semana ir me visitar. Só que eu não podia marcar para ir na minha casa com a minha mãe. Aí Né? marcou lá. Marquei na casa da tia. E ele foi. E essa semana levou tempo para passar ou foi uma semana rápida? Com certeza foi demorada, né? Sim, uma Porque a expectativa alta. expectativa de ver a pessoa depois lá na minha casa. Né? E aí, E aí, desse encontro que foi casual e que virou um casamento, depois, 5 filhos. Tava na programação 5 filhos. não, Conta um pouco para nós. nunca programamos ter 5 filhos, vamos programar ter 5. Aí veio o André, veio o Leandro, Vinícius. Simplesmente eu deixei correr. E assim foi. E assim foi. Assumiu o risco. Quando nasceu o quarto filho, que era uma menina, depois de 3 guris, eu tinha assim, a impressão que eu tinha um gurizinho me acompanhando. Isso é uma coisa que ficou na minha cabeça. Eu levantava de manhã para ir tomar café e levava o nenê, né, recém-nascido, no colo, e eu via aquele gurizinho na ponta da mesa, assim. Parece que
se fazendo presente ali para mim. E aí, em seguida, eu engravidei do Wagner. Do último. Do último. E aí eu disse, agora chega. Sim. Aí não deixou mais como obra do acaso um Não. sexto filho. E veio o Wagner. E aí essa visão da maternidade, olhando hoje já como avó, qual é tantas mães, tantos filhos nos assistindo e tantos pais também, o que que tu tem como uma experiência de maternidade que tu acha que mereça destaque, mereça ser falada? Olha, eu diria que a maternidade, ela nasce junto com o filho. Porque eles não vêm com um manual. Tu vai crescendo junto com eles, tu vai aprendendo junto com eles. Aprende fazendo. Aprende fazendo. Só que uma coisa que eu nunca me arrependo, e eu acho que eu fiz bem, foi dar colo, muito colo, deixar dormir comigo na minha cama o pouco que quiseram, depois automaticamente repassando para a caminha deles. Quando dormiam, eu levava para a cama, mas não significava que eu chegava lá, largava a cor do ovo, fica aí, não. Ficava junto, contava historinhas, até que dormisse. E aí, eu acho que isso não foi tempo perdido. Acho que foi muito ganho que eu tive em ver hoje como são com os filhos deles. Eles têm esse mesmo sistema assim, de dar muito carinho, de dar muito acompanhamento, de ser pais, no caso deles, do guris, né? Eu acho que isso foi um ganho muito grande que eu tive. E conta para nós assim uma arte que tu como mãe teve que interceder que os filhos estavam fazendo e tu foi lá e flagrou. Não posso dizer que foram muito arteiros, mas claro que como toda criança, e os primeiros 3 guris mais ou menos na mesma idade, assim, pouquinha diferença, aprontavam. Uma das coisas que eles lembram muito é que eu tinha posto um lustre novo em cima da mesa de jantar. E eu tinha o costume de chegar de tarde do meu trabalho, e o meu marido também, e nós íamos comer, tomar chimarrão com um casal de vizinhos na frente da nossa casa. E eles ficavam ali. Nós e o lustre. E um dia eu cheguei, e um deles, não vou dizer quem, estava com um travesseiro dentro da roupa para não apanhar. Porque começaram a jogar a bola dentro de casa e quebraram uma lâmpada do lustre novo. E aí estavam escondidos. Tu lembra disso? Eu lembro, sim. Lembro. Outra coisa que era muito engraçado, e isso eu gostava de ver, quando o tempo estava se preparando para a chuva, o Leandro, que sempre foi muito preocupado com tudo, corria para dentro da despensa, fechava os ouvidos assim, e ficava lá com os olhos assim, ó, por causa das trovoadas. E hoje E eu os vejo os relâmpagos. meus filhos fazendo a mesma coisa. É. Hoje eu não faço mais naturalmente, então é algo absolutamente instintivo da parte deles. Acontecia um temporal, o Leandro estava escondido. E hoje, como avó, tu olha para a criação dos teus filhos com a mesma percepção que tu tem como avó, olha a criação dos netos, ou seja, tu quando revisa a tua atitude como mãe, olhando para os teus netos, tu tem alguma coisa que tu diga assim, isso eu poderia ter feito diferente, só que hoje eu percebo isso como avó. Claro que a gente faz tudo querendo fazer o melhor. Né? Mas também... Vocês vejam que ela me olha com um olhar de desconfiada. Ela como se dissesse assim, onde é que tu quer chegar com essa pergunta? Mas vamos lá. Não, a gente faz sempre querendo fazer o melhor, sempre querendo acertar. Mas a gente também erra muito, né? E uma das coisas que eu acho que sei se faria diferente,
Mas acho que fui meio severa demais. Não precisava ser tanto. E hoje eu cobro dos meus filhos quando são severos demais. Eu critico porque eu acho que não precisa. A gente tem... Aquele momento ele passa muito ligeiro, cada fase é uma fase. Hoje eles estão fazendo uma coisa, amanhã eles estão fazendo outra. Hoje eles estão exigindo uma atenção que amanhã eles não vão querer essa atenção e nem vão nos dar essa atenção, porque eles vão ter outras coisas que vão chamar a atenção deles. Então, aquela hora que tu está conversando e ele vem, quer falar contigo, e ou quer teu colo, ou quer que tu acompanhe em algum lugar, vai chegar a hora que tu vai dizer, vem aqui, vem conversar com o pai, vem conversar com a mãe. E eles... Dá para se dizer que uma mulher, quando tem a experiência de avó, ela acaba amadurecendo também bastante. A maternidade dela. Bastante, bastante. E eu acho que cada minuto que tu dá para eles, tu recebe de volta. Eu hoje recebo muito dos meus. Eu tenho uma atenção que, claro, já não faz pensando, eu vou fazer porque depois eu vou precisar. A gente não pensa isso. Mas eu não dou um passo sem eles 5 saberem onde é que eu estou. E não é para controle, é por cuidado. E isso é o retorno que eu tive dos 5 que eu tive. Né? E onde é que tu acha que tu mais acertou? Eu acho que aí não foi junto só... com o pai, naturalmente. Eu acho que aí fomos nós dois engajados numa proposta assim, temos os 5, vamos cuidar desses 5. Então, os nossos programas sempre eram baseados se dá para estar com eles ou não dá para estar com eles. À noite, e eles vão concordar comigo, o Jornal Nacional para o pai e a novela das 8 para mim era garantido. Mas depois disso a televisão era desligada e aí o assunto era com eles. Mas eles não têm assunto. O que uma criança de 6, 7 anos vai contar? Como é que foi teu dia? Conta o que tu fez hoje. Os que estavam no colégio. Como é que foi o colégio? A aula foi boa, sabe? E é uma grande verdade, porque eu aprendi a conversar na rua, conversando em casa, com os meus irmãos, com os meus pais. E aí havia troca, aí havia as entregas. Mas porque o fulano fez isso, que não era para fazer? Sim, mas por que fez? E aí vinha a hora da gente aproveitar para ensinar. E era um momento de muita transferência de experiências, porque cada um na sua história relatava uma experiência que gerava um aprendizado para quem estava ouvindo. E era a hora que a gente aproveitava para ensinar. Para corrigir, né? Porque aí na hora que um fazia queixa do outro e tal, a gente procurava fazer pensar por que estava errado, como é que podia ter sido feito, por que aquele fez aquilo. Eu acho que isso foi foi uma acertada muito grande que nós fizemos. E hoje a gente grava esse vídeo aqui às vésperas do Dia das Mães, um dia de muita reflexão a respeito do papel da maternidade. E aí a tua mensagem para as mães que estão nos acompanhando, acredito, vai nesse sentido, de conversem com seus filhos. Conversem, deem colo. Se quiser dormir um pouquinho com a mãe e com o pai na cama, deixa que fiquem ali um pouquinho, depois tu leva de volta. Eu acho que isso é investimento que não tem preço. Vale muito a pena. E hoje eu acho assim que a resposta disso eu recebo até por esse convite que vocês me fizeram. Porque se fosse uma mãe que não fosse valorizada, não estaria aqui. E aqui no escritório a gente sempre fala, né? Todos nós fazemos parte de uma grande família. E, naturalmente, a gente ilustra aqui, né, como mãe dessa grande família e representando todas as demais mães, né, de cada membro aqui do escritório. Vem aqui representando a mãe de cada um. Trazemos, né, a nossa mãe, a Elizabeth Malta Martins, aqui, para estar presente e apresentando, né, todo o seu relato de mãe. Coisa boa. Acho que é uma coisa muito boa. Valeu muito a pena ter 5. Pena que não tive mais.
Maçai caro, eu tenho 3 Maçai caro, né? E a cada Sai, geração vai cara. saindo mais caro. Naquela época já não era fácil e hoje ainda mais difícil ainda do ponto de vista A gente financeiro, mas é ensina, gratificante, a não gente é? ensina a valorizar também o que tem, né? Porque eu com eles pequenininhos, a gente vivia numa rua onde tinha pessoas de maior posse. E claro, as festas de aniversário eram diferentes, a roupa que usavam era diferente, né? Os meus andavam com um calçãozinho jogando bola de malha, né? Mas e aí, por que não? Quando tiver que ir numa festa, vai para o colégio, vai mais bem arrumadinho. Mas no dia todo não precisa estar empiricado achando que aquilo tem que ser assim. Porque aí vai querer copiar todo mundo, e não é sempre assim que dá, né? E eu acho que eles aproveitaram bem isso tudo. Isso são valores que a gente assimilou muito, né? E que os nossos filhos hoje também recebem, cada um a seu É, modo, essa mesma mensagem. E eu noto que é muito construtivo isso, é eu acho. realmente entender o que, que é importante. São E valores. o desenvolvimento da fraternidade só vai ter quando se tem irmãos, né? E aí, mesmo que não sejam irmãos de sangue, aquele mesmo um primo, um amiguinho muito próximo ali, tu pode estar desenvolvendo a fraternidade também. E esses valores precisam ser muito estabelecidos desde cedo. Coisa boa. Mais uma vez, obrigado. Tenho aqui como filho um depoimento de que estou, né, diante de uma mãe que me ensinou tudo que eu sou, junto com meu falecido pai. Fico feliz e lisonjeado de estar representando os meus irmãos nessa entrevista que é especial, uma entrevista que é feita às vésperas dos Dias das Mães. Então, já desde logo, feliz Dias das Mães. Obrigado Muito obrigada, meu por estar aqui com gurizinho. a gente. Muito obrigada a vocês pelo convite. Um feliz Dia das Mães para vocês que têm filhos e que têm as esposas. Um feliz Dia das Mães para todas as mães aqui do escritório e para as mães que estão em casa porque os filhos estão trabalhando aqui. Feliz Dia das Mães para minha esposa também. Até mais.